Houve um momento, em uma noite de novembro de 2005, dentro do estádio Santiago Bernabéu, em Madrid, que não deveria ter acontecido. Não deveria ter acontecido porque o que aconteceu naquele estádio simplesmente não faz parte das regras do futebol. Não está escrito em nenhum manual, não existe protocolo para isso, não há precedente que explique completamente. O torcedor do Real Madrid aplaudiu o jogador adversário, aplaudiu de pé, aplaudiu com aquela entrega genuína que só acontece quando algo tão extraordinário ocorre que supera qualquer lealdade, qualquer rivalidade, qualquer lógica de torcedor. E o jogador que recebeu aquela ovação vestia a camisa do Barcelona. Seu nome era Ronaldinho Gaúcho. E o que ele fez naquela noite foi tão absurdo, tão fora de qualquer parâmetro conhecido, de que até os adversários precisaram reconhecer que estavam diante de algo que o futebol raramente havia visto e que talvez nunca voltasse a ver da mesma forma. Mas aqui está a pergunta que não sai da cabeça de ninguém que acompanhou aquela carreira de perto. Como um jogador capaz daquilo, capaz de fazer o Bernabéu aplaudir, capaz de ganhar a bola de ouro, capaz de ser eleito o melhor do mundo, simplesmente desapareceu do topo tão cedo? Como alguém com aquele talento específico, aquele talento que parecia vir de outro lugar, de uma dimensão diferente do futebol comum, chegou ao declínio antes dos 30 anos? Essa é a história de Ronaldinho Gaúcho. E é uma história que vai muito além do futebol. Porto Alegre, 21 de março de 1980. Uma cidade que respira futebol desde sempre, onde as cores do Grêmio e do Internacional dividem famílias, onde as peladas nas ruas são levadas com uma seriedade que os adultos às vezes não conseguem explicar para quem não cresceu naquele ambiente. Foi nessa cidade que nasceu Ronaldo de Assis Moreira, o caçula de uma família simples do bairro Vila Nova, filho de João e Miguelina, dois pais que trabalhavam duro para garantir o que podiam para os filhos. Desde o início, havia algo diferente naquele menino, não apenas habilidade. Habilidade qualquer criança talentosa tem. Era outra coisa. Era uma relação com a bola que parecia instintiva, quase biológica, como se a bola fosse uma extensão natural do seu corpo, e não um objeto externo que precisava ser domado. Seu pai João era um operário da Cosipa, uma siderúrgica, e nas horas vagas era também goleiro amador, um homem que amava o futebol com aquela paixão específica de quem joga por amor ao jogo. Mas João foi o primeiro a perceber que o filho mais novo tinha algo que os outros não tinham. O irmão mais velho, Roberto de Assis Moreira, que mais tarde se tornaria seu empresário e uma das figuras centrais de toda a sua história, já jogava futebol com seriedade. Roberto era bom, era talentoso, mas quando o pequeno Ronaldinho entrava em campo, mesmo com anos de diferença, havia uma naturalidade que chamava a atenção. A tragédia veio cedo demais. Ronaldinho tinha 8 anos quando seu pai morreu de ataque cardíaco enquanto nadava na piscina de casa. 8 anos. A idade em que o mundo ainda é simples, em que o pai é uma presença permanente e inabalável, em que a ideia de perda permanente não cabe dentro da compreensão de uma criança. Aquela morte moldou Ronaldinho de formas que ele mesmo levou anos para entender e articular. A Miguelina, sua mãe, e precisou assumir a família sozinha. Precisou ser forte de uma forma que a vida não avisa que vai exigir. E os filhos cresceram vendo aquela força, aquele silêncio corajoso de uma mãe que segura tudo mesmo quando está se despedaçando por dentro.
Ronaldinho jogava na rua, jogava no campo de terra perto de casa, jogava na praia quando a família ia ao litoral gaúcho, jogava com uma alegria que era ao mesmo tempo a alegria natural de uma criança e algo mais profundo, como se o futebol fosse o lugar onde a dor não chegava, onde o mundo era apenas a bola e o movimento e o improviso. Essa alegria nunca foi fabricada. Esse é um detalhe fundamental para entender Ronaldinho. Em uma época em que os atletas de alto rendimento são treinados para controlar emoções, para manter expressões neutras, para não revelar o que sentem, e Ronaldinho jogava com um sorriso que não parecia estratégico, parecia genuíno, parecia que o futebol era de fato o lugar mais feliz do mundo para ele. Aos 10 anos, Ronaldinho já estava no Grêmio. E a história que os observadores do clube contam sobre sua chegada é sempre a mesma, com pequenas variações, mas com o mesmo núcleo. Quando ele tocou na bola pela primeira vez diante dos olhos dos avaliadores do clube, houve um silêncio. Depois, uma troca de olhares entre os adultos presentes. Aquele silêncio específico que acontece quando as pessoas estão processando algo que seus olhos viram, mas que seu cérebro ainda não categorizou completamente. Porque Ronaldinho fazia coisas com a bola que não eram ensinadas, não estavam no manual, não eram o resultado de horas de treino de um movimento específico. Eram improvisações que nasciam no momento ou resposta instantânea ao que o jogo apresentava, uma linguagem que ele havia inventado sozinho durante anos de pelada e que agora ele simplesmente falava com fluência nativa. No Grêmio, Ronaldinho cresceu dentro de um sistema que soube reconhecer o que tinha e teve a inteligência de não tentar domesticar completamente. Havia limites, havia disciplina, havia treinamento técnico e tático, mas havia também espaço para que aquela criatividade específica se desenvolvesse, para que o improviso não fosse sufocado pelo sistema. Em 1997, com 17 anos, Ronaldinho chegou ao profissional do Grêmio e o que ele mostrou naquelas primeiras temporadas foi suficiente para fazer o mundo do futebol começar a prestar atenção de uma forma diferente. Era veloz, mas não era apenas velocidade. Era habilidoso, mas não era apenas habilidade. E era o que acontecia quando velocidade e habilidade se encontravam com aquele improviso específico, com aquela capacidade de fazer no jogo algo que ninguém havia visto antes, algo que os adversários não podiam antecipar porque não estava em nenhum repertório conhecido. Em 1999, Ronaldinho foi convocado para a seleção brasileira. Tinha 19 anos. E na Copa América daquele ano, ele deu o primeiro grande aviso ao mundo sobre o que estava chegando. O Brasil venceu o torneio e Ronaldinho foi eleito o melhor jogador da competição. 19 anos. Melhor jogador de uma Copa América, com a naturalidade de quem está simplesmente fazendo o que sempre fez, o que sempre soube fazer. Os clubes europeus já estavam de olho. As propostas começaram a chegar. E quando o Paris Saint-Germain fez uma oferta que o Grêmio não tinha condições de recusar, o capítulo europeu de Ronaldinho Gaúcho começou. Paris, uma cidade que tem uma relação específica com a arte. Uma cidade que sabe reconhecer algo extraordinário quando vê, que tem no seu DNA cultural a capacidade de se apaixonar por quem oferece beleza de forma genuína. Ronaldinho chegou ao PSG em 2001 e Paris não demorou para se apaixonar por ele. Não era apenas o futebol, era a forma como ele se movia fora de campo também. A alegria permanente, o sorriso que parecia não ter hora para se apagar, a facilidade com que ele transitava entre o campo e a vida na cidade. No PSG,
Ronaldinho não foi uma revelação fulminante, foi uma construção gradual. Havia momentos de genialidade absoluta intercalados com momentos de irregularidade, e de um jovem que ainda estava aprendendo o que significava ser profissional em um campeonato europeu de alto nível. Mas havia jogos, havia noites específicas em que o PSG entrava em campo e Ronaldinho simplesmente decidia que seria aquela noite a dele. E nesses momentos, o Parc des Princes se levantava de uma forma que os torcedores parisienses mais antigos diziam não ter visto em muito tempo. Foi em Paris também que os primeiros sinais de uma outra faceta de Ronaldinho começaram a aparecer. A Cidade da Luz é também uma cidade da vida noturna, dos cafés que fecham tarde, das festas que começam quando o resto do mundo está dormindo. E Ronaldinho, jovem, rico, famoso, naturalmente sociável, encontrou naquele ambiente algo que o atraía tanto quanto o campo de futebol. Isso não era segredo entre as pessoas próximas ao clube, mas era gerenciado. Havia uma tolerância que vinha acompanhada de uma expectativa de que o rendimento em campo se mantivesse. E, por enquanto, se mantinha. Em 2003, chegou a proposta que mudaria tudo. O Barcelona de Joan Laporta, recém-eleito presidente com uma campanha que havia prometido trazer Ronaldinho ao clube, fez uma oferta de 30 milhões de euros. O PSG aceitou e Ronaldinho Gaúcho chegou ao Camp Nou. O que aconteceu nos 2 anos seguintes é difícil de descrever sem soar exagerado, mas qualquer exagero que você use provavelmente vai ficar aquém da realidade. Ronaldinho no Barcelona foi uma das experiências coletivas mais extraordinárias que o futebol já produziu, não apenas para os torcedores do clube, para o futebol inteiro, para as pessoas que não ligavam para futebol e que passaram a ligar por causa dele. O treinador era Frank Rijkaard, um homem que entendia de futebol com uma profundidade que vinha de uma carreira como jogador de altíssimo nível e que havia se transformado em sabedoria tática como técnico. Rijkaard viu em Ronaldinho algo que precisava ser tratado com cuidado específico. Não era um jogador comum que você encaixa em um sistema. Era um elemento que o sistema precisava se adaptar para receber. Ao redor de Ronaldinho, Rijkaard construiu uma equipe que o complementava com perfeição. Havia Deco, o maestro que entendia o que Ronaldinho queria fazer antes que ele fizesse. Havia Samuel Eto'o, o finalizador que aproveitava os espaços que Ronaldinho abria com a velocidade e a cumplicidade de quem havia estudado o colega até entender seus padrões. Havia Xavi e Iniesta no meio-campo. Há 2 jogadores que sustentavam a estrutura enquanto Ronaldinho fazia o impossível. E havia Messi, um jovem de 17 anos que chegou ao time principal naquele período e que observava Ronaldinho com aquela atenção específica de quem está aprendendo com o melhor. Messi e Ronaldinho dividindo o mesmo campo do Barcelona é uma das combinações mais extraordinárias que o futebol de clube já produziu. Na primeira temporada, o Barcelona venceu o campeonato espanhol após um jejum de 6 anos. Ronaldinho foi o motor, o criador, o elemento imprevisível que os adversários não conseguiam marcar porque não havia forma lógica de antecipar o que ele faria a seguir. Na segunda temporada, o Barcelona venceu a Liga dos Campeões, a conquista mais importante do futebol de clubes europeu. E no caminho para aquele título, houve jogos que se tornaram referências, momentos que foram assistidos e reassistidos por pessoas ao redor do mundo, não para analisar táticas ou entender posicionamentos, mas simplesmente para ver aquilo de novo, para ver Ronaldinho fazer o que Ronaldinho fazia. E então veio aquela noite específica no Santiago Bernabéu. Era novembro de 2005.
Barcelona contra Real Madrid, o clássico espanhol, o jogo com mais carga emocional do futebol mundial. 2-0 para o Barcelona e Ronaldinho com a bola nos pés em espaços que ele parecia criar do nada. O que ele fez naquela noite não cabe em uma descrição técnica. Foi uma combinação de dribles, acelerações, finalizações e uma presença em campo que fez o estádio adversário, 75.000 torcedores do Real Madrid, se levantarem e aplaudirem um jogador do Barcelona, dentro do Bernabéu. Isso não acontece. Isso não está no script de nenhum clássico de futebol. E aconteceu porque Ronaldinho naquela noite fez algo que superou a rivalidade. Fez algo que chegou a um lugar onde só a beleza genuína consegue chegar. Onde as pessoas param de ser torcedoras por um momento e se tornam simplesmente humanas diante de algo extraordinário. A bola de ouro de 2005 foi sua. Já havia ganho em 2004, mas a de 2005 foi a confirmação. Era o melhor jogador do mundo. Era, para muitos observadores, o melhor jogador que o mundo havia visto em uma longa geração. E aqui, neste ponto exato da história, é onde as coisas começam a se complicar, porque os sinais já estavam lá. Para quem queria ver, os sinais já estavam presentes desde antes daquele Bernabéu, desde antes daquela bola de ouro. E estavam nas histórias que circulavam dentro do clube, mas que não chegavam aos jornais. Estavam nas chegadas mais tardias aos treinos. Estavam nos olhos levemente apagados em algumas manhãs de preparação. Ronaldinho havia encontrado em Barcelona uma cidade que o amava e que ele amava de volta. E esse amor incluía a vida noturna da cidade, os bares do Gótico e do Bora, as festas que se estendiam além do que a agenda de um atleta de alto rendimento deveria permitir. No começo, o rendimento em campo compensava. No começo, a genialidade era suficientemente grande para absorver a falta de sono, para superar a falta de preparação física específica, para mascarar o que estava acontecendo nos bastidores. Mas o corpo guarda uma contabilidade precisa. O corpo de um atleta é uma máquina que exige manutenção específica, que responde ao tratamento que recebe, que não negocia com o talento e gradualmente, imperceptivelmente para o público, mas cada vez mais perceptivelmente para os que estavam dentro do clube, a máquina começou a mostrar que a manutenção não estava sendo feita adequadamente. Em 2006, na Copa do Mundo da Alemanha, houve um momento que muita gente identificou depois como um divisor de águas. O Brasil era favorito. Tinha Ronaldinho, tinha Adriano, tinha Kaká, tinha Ronaldo. Era uma constelação de talentos que parecia irresistível. E o Brasil caiu nas quartas de final para a França. Uma derrota que deixou o país em choque e que gerou uma análise que apontava para um problema fundamental de comprometimento e intensidade. Ronaldinho em campo durante aquela Copa não era o Ronaldinho do Bernabéu. Não era o Ronaldinho da Liga dos Campeões. Era uma versão mais lenta, menos explosiva, menos presente. As câmeras capturaram imagens que circularam amplamente. Ronaldinho em situações de vida noturna durante o período de preparação e competição. Rostos relaxados quando a concentração exigia foco. Um distanciamento que era difícil de ignorar. De volta ao Barcelona, a temporada 2006 e 2007 foi o início do declínio visível. Havia ainda momentos de genialidade, jogos em que o velho Ronaldinho aparecia por uma hora ou por um lance específico e fazia o Camp Nou se lembrar do que havia sido. Mas eram momentos, não era mais o padrão. E no futebol de alto nível, nos grandes clubes, o padrão é o que define tudo. Rijkaard começou a perder autoridade no vestiário.
E Ronaldinho era um dos sintomas mais visíveis desse processo. E quando o melhor jogador do elenco não estabelece o padrão de profissionalismo que o clube espera, o efeito cascata dentro de um vestiário pode ser devastador. O Barcelona terminou a temporada sem títulos relevantes. Era o fim de um ciclo e era cada vez mais claro que Ronaldinho não faria parte do próximo. Em 2008, chegou Pep Guardiola, um novo treinador com uma visão clara do que queria construir, com uma ideia específica de como o Barcelona deveria jogar e de que tipo de profissional precisava para implementar aquela visão. Ronaldinho não estava naquele plano. A conversa que Guardiola teve com ele foi descrita por pessoas próximas ao clube como direta e respeitosa. Não havia espaço para Ronaldinho no Barcelona que Guardiola queria construir, não porque o talento havia desaparecido completamente, mas porque o comprometimento necessário para aquele projeto não estava garantido. Ronaldinho foi para o Milan, um dos maiores clubes do mundo, um clube com história, com tradição, com a Série A italiana como palco. Havia uma expectativa de que a mudança de ambiente pudesse ser o gatilho para uma renovação. Havia uma esperança de que o Ronaldinho de Barcelona ainda existia por baixo do que a vida fora de campo havia construído sobre ele. E houve momentos, houve jogos no Milan em que Ronaldinho parecia acordar de um sono longo e mostrar por uma tarde inteira o que ainda havia dentro dele. Mas eram ilhas em um oceano de irregularidade. A consistência que define os grandes jogadores ao longo de uma carreira não estava mais presente da forma que o Milan precisava. A torcida italiana o amava. Era impossível não amar Ronaldinho. Mas amar um jogador e depender de um jogador são coisas diferentes. E o Milan precisava de um jogador em quem pudesse depender. Em 2011, Ronaldinho voltou ao Brasil. Foi para o Flamengo, o clube com maior torcida do país, o clube onde qualquer coisa extraordinária que acontecesse seria amplificada pela mística rubro-negra e pela paixão de uma torcida que vive o futebol de uma intensidade específica. No Flamengo, havia alegria. Havia aquele calor específico do futebol brasileiro que Ronaldinho havia deixado anos antes e que agora o recebia de volta com aquela familiaridade emocionante de reencontro. As arquibancadas do Maracanã cantavam o seu nome, as crianças tinham sua camisa, os torcedores filmavam cada treino com aquela atenção que só os grandes ídolos recebem, e havia jogos. Havia noites específicas em que Ronaldinho pegava na bola com aquela postura característica, um leve abaixamento do centro de gravidade, os olhos percorrendo o campo com uma velocidade que a câmera não capturava completamente, e fazia algo que fazia o estádio inteiro explodir. Mas o futebol brasileiro também havia mudado. Era mais rápido, mais físico, mais exigente do que a memória coletiva de 2001 permitia imaginar. E o Ronaldinho de 2011 não era o mesmo de quando havia saído. Era mais lento, mais pesado, com aquela diferença física que os anos e as escolhas de vida haviam produzido. No Atlético Mineiro, encontrou o ambiente que talvez melhor combinasse com o que ele ainda era naquele momento de carreira. Um clube com uma torcida apaixonada, uma diretoria que entendia o que estava contratando e o que podia esperar, e um projeto esportivo que o acomodava de forma inteligente. Em 2013, o Atlético Mineiro venceu a Copa Libertadores, a mais importante conquista do futebol sul-americano de clubes, e Ronaldinho foi parte daquele time. Foi parte daquela celebração, ergueu aquela taça com aquele sorriso que o tempo não havia conseguido apagar. Foi um capítulo bonito, foi uma forma de encerrar o ciclo sul-americano com uma conquista que tinha peso real,
que tinha valor histórico genuíno, e havia algo poético na ideia de Ronaldinho, que havia encantado a Europa por uma década, voltando para erguer uma taça que o futebol do seu continente de origem oferecia. Mas o legado que Ronaldinho deixa para a história é complexo de uma forma que o futebol raramente produz. E porque raramente se vê um talento daquela magnitude acompanhado de uma trajetória que deixa tão presente a pergunta do que poderia ter sido. Pense no que Ronaldinho produziu nos seus anos de auge: 2 títulos do Campeonato Espanhol, uma Liga dos Campeões, 2 bolas de ouro, um tetra de Copa América pelo Brasil, uma Copa do Mundo em 2002, onde foi fundamental nas fases decisivas. O gol de falta contra a Inglaterra nas quartas de final daquela Copa, um gol que as pessoas que assistiram ao vivo dizem não ter acreditado enquanto entrava. E pense no que ele produziu fora do campo em termos de impacto cultural. Havia crianças em todos os continentes que começaram a jogar futebol por causa de Ronaldinho. Havia jovens em países onde o futebol não era sequer o esporte principal que foram atrás do futebol brasileiro por causa dele. Havia um efeito de encantamento que transcendia o esporte e chegava à cultura, à arte, à conversa cotidiana de pessoas que não seguiam futebol sistematicamente. Ninguém no futebol moderno, talvez ninguém no futebol de nenhuma época, jogou com aquela alegria específica, com aquela comunicação clara de que estar em campo era de fato o lugar mais feliz do mundo, com aquele sorriso que não era performance, que não era estratégia de imagem, que era simplesmente a expressão de alguém fazendo a coisa que mais amava no universo. E então a questão que permanece para os analistas, para os torcedores, para os companheiros de geração, para todos que acompanharam aquela carreira de perto. Qual era o teto real de Ronaldinho Gaúcho? Se o comprometimento com a vida fora de campo tivesse sido diferente, e se as escolhas nos anos de auge tivessem sido outras, qual seria o tamanho da carreira que aquele talento poderia ter construído? Mais bolas de ouro, mais ligas dos campeões, uma Copa do Mundo com o Brasil como protagonista absoluto? Não há como responder. E essa impossibilidade de resposta é em si mesma uma das dimensões mais melancólicas de toda a história. Porque temos o que ele produziu, temos os gols, temos os dribles, temos as noites como a do Bernabéu. Temos uma biblioteca de momentos extraordinários que resistem ao tempo e que cada nova geração descobre e se encanta. Temos imagens que 40 anos depois vão fazer as pessoas parar e assistir de novo porque há algo naquele movimento que não envelhece. Mas ao lado disso temos a sombra do que poderia ter sido. A sombra de uma carreira que durou 10 anos no topo quando poderia ter durado 15. A sombra de um domínio que se estabeleceu e depois se dissolveu antes do tempo que o talento justificava. Há uma geração de jogadores que conviveu com Ronaldinho e que fala sobre ele com uma mistura de admiração e frustração que é difícil de articular. A admiração pelo que ele era. A frustração pelo que ele escolheu ser fora do campo. Guardiola, que o dispensou do Barcelona, mas que nunca deixou de reconhecer o talento que havia passado pelas suas mãos, disse em uma entrevista que Ronaldinho era o jogador mais habilidoso com quem havia trabalhado. Mais habilidoso, não o mais completo, não o mais disciplinado, não o mais comprometido, o mais habilidoso. E há nessa distinção uma mensagem que o próprio Guardiola não precisou articular completamente para que ficasse clara. Messi, que aprendeu observando Ronaldinho no Barcelona, que recebeu do brasileiro uma camiseta autografada quando ainda era um adolescente no clube e que guardou aquilo como um símbolo, foi um dia perguntado sobre Ronaldinho.
e a resposta que ele deu foi ao mesmo tempo um elogio absoluto e uma afirmação implícita de algo mais complicado. Disse que Ronaldinho havia sido o melhor que havia visto. Havia sido no passado. Com toda a afetividade do mundo, com todo o respeito genuíno que carregava por aquele que havia sido seu ídolo dentro do próprio vestiário, o tempo verbal já dizia tudo o que precisava ser dito. O que Ronaldinho representa para o futebol é algo que os números não capturam completamente. E os números mostram um jogador extraordinário. Os números mostram títulos, gols, assistências, prêmios. Os números mostram uma carreira que qualquer jogador do mundo assinaria sem hesitar. Mas o que Ronaldinho representa vai além dos números. Representa uma ideia específica de futebol, uma ideia de que o jogo pode ser jogado com alegria, sem abrir mão de efetividade. Uma ideia de que o drible não é apenas uma ferramenta tática, mas uma forma de expressão. Uma ideia de que o futebol pode ser arte sem deixar de ser resultado. E representa também um alerta sobre o que acontece quando o talento não é sustentado pela disciplina. Não uma disciplina monástica, não uma abnegação total de tudo que não seja o esporte, mas aquele equilíbrio específico que os grandes atletas encontram entre viver e performar e entre ser humano e ser excepcional. Ronaldinho nunca encontrou esse equilíbrio de forma consistente, e isso não é um julgamento moral, é uma observação sobre o que a carreira poderia ter sido e sobre o que a carreira foi, porque o que a carreira foi já é extraordinário, e mesmo assim, a sensação de incompletude permanece. Há uma cena que muita gente que conhece Ronaldinho de perto descreve de formas semelhantes. A cena de Ronaldinho em um treino, quando ele não está sob pressão de resultado, quando é apenas a bola e o campo e ele. A cena de Ronaldinho fazendo coisas com a bola que não tem nome técnico, que não estão em nenhum catálogo de movimentos, que são simplesmente a expressão livre de uma relação com o futebol que ele nunca perdeu completamente. E nessa cena, sempre há aquele sorriso, aquele sorriso que foi a marca mais reconhecível de toda a carreira, mais até do que qualquer gol ou qualquer troféu. O sorriso de alguém que está fazendo exatamente o que ama. Talvez essa seja a chave para entender Ronaldinho. Talvez o problema nunca tenha sido falta de amor pelo futebol. O amor sempre esteve lá, intacto, genuíno, evidente. O problema pode ter sido que o amor pelo futebol competia com muitos outros amores. O amor pela festa, pelo Rio de Janeiro, por Barcelona, pelas pessoas, pela vida em sua forma mais expansiva e celebratória. Ronaldinho amava demais para amar apenas o futebol. E dependendo de como você olha para isso, essa pode ser uma tragédia ou pode ser simplesmente uma forma de vida. Uma escolha que ninguém tem o direito de julgar completamente porque não é a sua vida, não é o seu corpo, não é a sua história. O que ficou é o seguinte: ficaram os gols, ficaram os dribles, ficou aquela noite no Bernabéu e a reação de 75 mil torcedores adversários que simplesmente não conseguiram fingir que não haviam visto algo extraordinário. Ficou a Copa do Mundo de 2002 e aquele gol de falta contra a Inglaterra que entrou por baixo da barra e que até hoje os especialistas debatem se foi intencional ou acidente genial, e que Ronaldinho sempre respondeu com aquele sorriso que poderia significar qualquer coisa. Ficou a imagem de um jogador que fazia as crianças quererem jogar futebol, não apenas no Brasil, em todo o mundo, em países onde o futebol não era tradição, em culturas onde aquele esporte era periférico. Havia algo na forma como Ronaldinho jogava que transcendia o esporte e chegava a algo mais universal, algo sobre alegria e liberdade
e a possibilidade de fazer algo difícil parecer natural. Ficou também a pergunta, aquela pergunta que não vai ter resposta, mas que o tempo não consegue apagar. O que teria sido possível se o talento mais generoso que o futebol produziu em uma geração tivesse sido acompanhado de uma disciplina à altura? Não sabemos e nunca saberemos. O que sabemos é que quando Ronaldinho pegava na bola, quando aquele corpo baixo e ágil começava a se mover em direção ao adversário, quando os olhos escuros mapeavam o campo em frações de segundo e a decisão chegava antes de qualquer pensamento consciente, algo acontecia que não era apenas futebol, era outra coisa. Era aquilo que as pessoas tentam descrever e não conseguem completamente. Aquilo que você sente no estômago quando vê algo belo de uma forma inesperada, aquilo que faz você querer que o momento dure mais do que os momentos duram. Era Ronaldinho. Era o gênio que o futebol produziu com aquela generosidade específica que o futebol às vezes tem e que o futebol não saberá repetir cedo. A questão que fica, a questão que sempre vai ficar, é se aquele gênio soube completamente o que tinha. Se em algum momento nas madrugadas de Barcelona ou nas manhãs tardias de alguma temporada que poderia ter sido diferente, ele olhou para dentro e viu com clareza o que estava em jogo. Talvez sim, talvez não. Talvez aquela seja também uma das perguntas que o sorriso de Ronaldinho guarda consigo, aquele sorriso que dizia tudo e, ao mesmo tempo, escondia tanto. O futebol tem memória longa. E a memória do futebol vai guardar Ronaldinho Gaúcho com o carinho específico que se reserva para aqueles que fizeram o jogo parecer maior do que ele é. Para aqueles que lembraram ao mundo que no centro de tudo isso, no centro dos contratos e dos títulos e das análises táticas e das transmissões globais, existe uma bola, um campo e a possibilidade de fazer algo que ninguém jamais havia feito antes. Ronaldinho fez isso, repetidamente, com aquele sorriso que o tempo não apagou. E talvez no final isso seja suficiente. Ou talvez não. Essa é a pergunta que cada um de nós precisa responder por conta própria. Se você gostou do vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e ative as notificações, pois publicamos vídeos diariamente.